Sabe, às vezes, as verdades mais profundas da vida não estão naqueles livros super complexos. Elas estão escondidas bem na nossa frente, talvez na letra de uma única música. E o mais legal é quando a intuição de um artista bate exatamente com o que a psicologia e a filosofia já diziam. Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria transformadora que está dentro da canção O Poder do Agora. Essa frase, logo de cara, é de um impacto enorme, né? Porque ela toca numa verdade que todo mundo conhece. Quem é que nunca sentiu o peso de um arrependimento ou aquela pontada de ansiedade pelo que ainda vai vir? A letra já começa diagnosticando a nossa condição com uma precisão quase cirúrgica. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar aqui. Porque não se trata só de uma poesia bonita, não. É quase um manual prático para se libertar. E a resposta, como a gente vai ver, é ao mesmo tempo super simples e, nossa, muito transformadora. Então, a música apresenta um conceito que é fundamental. A maior parte do nosso sofrimento vem do fato de estarmos mentalmente presos em dois lugares onde a vida, de verdade, não acontece. E aqui está o pulo do gato. A psicologia vem e confirma o que a música já intuía. A dor, na maioria das vezes, não está no que está acontecendo agora. Ela mora em outros cantos da nossa mente. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente essas duas prisões. De um lado, a gente tem o passado, com aquela ruminação, a culpa que fica puxando para baixo. Do outro, o futuro, com a ansiedade e o medo que paralisam a gente. É impressionante como a letra consegue identificar essas duas fontes de dor com tanta exatidão. Bom, se o problema tá lá no passado e lá no futuro, a solução só pode estar em um lugar, certo? Vamos ver como a canção nos guia para essa única saída que existe. Olha que interessante a escolha da palavra volto. Volto a existir. Isso dá a entender que, quando a gente está perdido nos pensamentos sobre ontem ou amanhã, na verdade a gente nem está existindo de forma plena. A existência real, de fato, acontece aqui. E como explica o filósofo o professor Ivan, o passado é só memória e o futuro é pura imaginação. Nenhum dos dois é real. O único ponto em que a gente de fato toca na realidade é neste exato instante. Isso muda completamente a perspectiva. A gente costuma ver o presente como se fosse só um degrau para chegar em algum lugar lá na frente, né? Mas a canção e toda a filosofia por trás dela nos dizem, não, esse degrau é o destino. A vida é a soma desses instantes essenciais. Certo, então o ponto central é como é que estar no agora realmente nos liberta dessas prisões? Qual que é o mecanismo por trás dessa liberdade toda? Essa tabela aqui é fantástica porque ela amarra tudo. Veja só que interessante. 3 áreas completamente diferentes do conhecimento, chegando na mesma conclusão. Para a psicologia, o problema é a mente que vive perdida e a solução é se ancorar no presente. Para a psicanálise, é a prisão do trauma, e a saída é observar sem se identificar. E para a filosofia, o problema é a ilusão do tempo, e a solução é voltar para a realidade. Todas apontam numa única direção, a presença. O Dr. Marcos, o psicanalista, nos dá uma chave muito importante aqui. A presença cria um espaço entre nós e os nossos pensamentos. De repente, não somos mais a ansiedade, somos aquele que observa a ansiedade. Não somos a culpa, somos aquele que observa a culpa. E é exatamente nesse espaço que a gente encontra a nossa liberdade. E a própria letra da música nos dá o passo a passo. Primeiro, é preciso reconhecer essas vozes internas. Depois, entender o que elas são de verdade. Só ecos, reflexos, não a realidade em si. E por fim, o passo mais poderoso de todos, tirar o poder delas. Elas podem até falar, mas não precisam mais comandar. Ok, depois de entender o problema, a solução e um método, vamos para o resultado. Qual é a lição definitiva que essa prática toda nos deixa? Que imagem forte, né? Um abrigo, um lugar de segurança contra as tempestades da mente. Viver no presente não é sobre ignorar os problemas, mas sim sobre encontrar um porto seguro dentro da gente, de onde podemos lidar com tudo sem sermos destruídos. E os benefícios práticos são enormes, como a psicóloga doutora Ana aponta. A ansiedade perde a força, porque a gente para de tentar controlar o incontrolável. O passado perde seu peso, porque paramos de reviver o que não pode ser mudado. Deixamos de ser fugitivos do passado ou prisioneiros do futuro. A gente está finalmente em casa. Isso nos leva à lição mais profunda de todas, um conceito filosófico apresentado pelo professor Ivan, que meio que resume a jornada inteira. Parem para pensar nisso por um segundo.
E se essa busca sem fim por felicidade, paz ou poder lá fora, no futuro, for um grande engano? A música e essa análise nos mostram que tudo aquilo que a gente realmente busca já está aqui, no agora. Só precisamos parar e perceber. E com essa pergunta final, a análise se volta para dentro. O convite não é só para entender o conceito, mas para vivê-lo. Onde está nossa atenção? No peso de ontem? Na dor de amanhã? Ou será que está no poder e na vida deste único e essencial instante?